Olá, querido intercessor, você que tem lutado diante de Deus, guerreado pelas causas do Senhor na terra, você que tem sido um batalhador no reino de Deus, nós estamos aqui para falarmos mais sobre essa caminhada tão maravilhosa que é a caminhada da oração intercessória. Nós já falamos com você no nosso encontro anterior, no nosso encontro número 27, sobre os princípios da intercessão eficaz. Nós conversamos sobre a importância da adoração. Nós falamos que o intercessor sempre tem que ter o canal limpo para chegar diante de Deus, isso é, ele tem que confessar os seus pecados, sempre chegando-se ao Senhor em humildade, reconhecendo suas falhas, pedindo que o Espírito Santo sonde o seu coração, em humildade, confessando os seus pecados. E também o intercessor, no tempo de oração, ele, no início já da oração, ele deve entregar tudo que está preocupando a sua mente, ele deve fazer aquele período de entrega ao Senhor de todas as coisas. Então nós falamos sobre isso na semana passada e eu te desafio a colocar em prática na sua vida de oração essa semana, não é mesmo? Espero que você tenha praticado. E hoje nós vamos falar do quarto ponto, que também é muito importante, que está no nosso encontro número 28, nos princípios da intercessão eficaz, no nosso guia de estudos do AMAI, no primeiro volume. Resista a Satanás. E eu quero ler com você na palavra de Deus um versículo-chave que nós temos, que nos ensina muito sobre a importância de estarmos vigilantes. Tiago 4, 7 e 8. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Esse texto aqui tem um princípio maravilhoso para nós sobre a oração, que nós precisamos colocar em prática no nosso período de intercessão. Ele está falando sobre a nossa submissão a Deus. Isso, claro, é uma constante na vida cristã. O cristão deve viver submetendo-se a Deus e resistindo ao inimigo. Mas na oração nós precisamos também aplicar essa verdade. Submetendo o nosso coração ao Senhor, como nós acabamos de falar, entregando tudo a Ele, nos colocando nas mãos dEle, dependendo dEle, mas também temos que ter uma atitude de resistência às ações, às maquinações, sutilezas do inimigo no período da oração. Esse é um conselho muito importante que a palavra de Deus nos dá. Resista ao inimigo, resista constantemente, fique firme, porque você pode bloquear a ação do inimigo se você resistir a ele. Satanás vai tentar destruir você de muitas maneiras, para que você não se torne uma bênção no reino de Deus, para que suas orações não fluam. E como a oração é o maior instrumento, como Deus opera na terra, nas orações do seu povo, logo o inimigo vai tentar muitas vezes impedir a nossa vida de oração, atrapalhar nossa vida de oração. Ele vai fazer de tudo para que nós não oremos. Alguém até disse que Satanás teme a oração. Ele ri dos nossos esforços, mas ele teme quando nos vê orando, porque ele sabe que ali nós estamos estrategicamente na presença de Deus e nós vamos ter direções e nós vamos batalhar contra toda a falsidade e nós teremos revelações e nós poderemos enfrentar então o inimigo, como a palavra de Deus nos fala, preparados na oração, preparados diante de Deus, e vamos poder pleitear, guerrear pelo avanço do reino de Deus. Porque nós aprendemos lá no começo, né, que a intercessão está ligada. Não sei se vocês estão lembrando. Nosso encontro 1 ou 2, nós falamos sobre isso. Nós comentamos sobre que intercessão é tanto você ir a Deus em favor do outro, como você também resistir ao inimigo e impedir a atuação dele. Isso nós aprendemos como princípio lá no início, né, da nossa série. Então, além de Deus, dos seres celestiais, a oração é o maior perigo para os propósitos, planos e para as atividades de Satanás aqui na Terra. Porque muitas das coisas que o inimigo está fazendo no oculto são desmascaradas quando nós nos colocamos na presença de Deus. Muitas vezes, sim, o inimigo vem na hora da oração. Por que ele vem na hora da oração? Busca oprimir o intercessor,
causar tristeza, abatimento, medo, confundir a pessoa, disseminar falsidade, conceitos, sussurrar, né? Pensamentos que vão atrapalhar a tua concentração, o teu momento com Deus. Então, é toda uma artimanha que o inimigo usa para que nós venhamos a sair da presença de Deus. Eu diria assim que muitas vezes ele atira dardos de opressão, dardos de desânimo. Não adianta você orar, olha quanto tempo você já está orando, né? E não aconteceu o que você queria, o que você está buscando há tanto tempo, Deus nem está te ouvindo, não adianta mais. E assim, são muitas coisas que o inimigo, de forma muito sutil, vem e muitas vezes esses pensamentos nos atingem na hora da oração. Vigie, porque é uma maneira de o inimigo trabalhar. Por isso, na hora de oração, nós temos que resistir a ele, discernir e resistir a essas operações das trevas que vêm contra nós. O inimigo quer que você não ore. Outra coisa, ele busca às vezes roubar o seu tempo da oração, enchendo você de muitas coisas, muitas distrações para que você não ore. E quando você vê, meu Deus, eu não orei, né? Eu tinha um propósito, eu iria mesmo orar. De repente você ouve aqui a palavra, eu vou agora separar, essa semana eu vou ter tempo de oração, e de repente as coisas na sua família acontecem, problemas, dificuldades, situações mil que você nem estava esperando, e aí vão distraindo você. Claro, existem as coisas naturais que acontecem conosco, porque estamos nessa terra, somos seres vivos, né? E muitas coisas acontecem. Mas o inimigo se aproveita de muitas circunstâncias, muitas situações para tirar o nosso foco, principalmente nos tirar da oração. Então, vigia quanto a isso. A palavra de Deus fala em Hebreus 12:1, na parte B do versículo, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. E eu diria que muitas vezes esses dardos, essas sutilezas são coisas que nos atrapalham, porque vêm e no nosso coração sementes são plantadas para que nós duvidemos da palavra de Deus, duvidemos das promessas, da fidelidade de Deus. Então fique atento, vigie, seja perseverante na oração e resista a Satanás. Resista ao inimigo, enfrente-o. Em 2 Coríntios 2:11, eu quero ler esse texto com você, na palavra de Deus. Nós temos uma palavra do apóstolo Paulo, onde ele fala assim no versículo 11, que Satanás, ele fala assim para que a gente fique atento, para que Satanás não tire vantagem sobre nós. E daí ele fala algo bem interessante. Ele diz assim, porque nós não ignoramos as suas intenções. Então você não pode ignorar as intenções do diabo, compreendeu? Você não pode viver alheio dizendo assim, não, o inimigo nem está lembrando de mim. Não, o inimigo, muitas vezes ele está, sim, com seus espíritos muito bem distribuídos pela terra, um exército maligno, terrível. Então, muitas vezes sim, obras malignas vêm, ataques vêm, sim, e você é um alvo. Então você precisa estar atento, porque também você lembre que você é um guerreiro de Deus. Já por ser um guerreiro de Deus, você é um alvo. Mas você é guerreiro de Deus, então em Cristo você já tem a vitória. Só que você precisa se posicionar. Se você não se posicionar, o inimigo tira vantagem. Entendeu? Aqui no texto, não ignore as suas intenções. Fique esperto, eu diria assim. Fique atento, seja vigilante. O que Jesus falou muitas vezes. É interessante que Jesus sempre uniu a oração à vigilância. Observe, Jesus várias vezes falou, orai e vigiai. Vigiai e orai. Então nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes o inimigo vai tentar nos tirar da oração. Vai tentar roubar a semente da palavra de Deus nos nossos corações, vai tentar nos afastar de uma vida de oração intercessória, nos desanimar, e ele vai usar situações, pessoas, as circunstâncias da vida, desafios mesmo que nós estamos passando, para roubar de nós esse desejo, essa busca
no nosso coração. Fique atento. A Bíblia diz, então lembre disso, vigiai, orai, resista. O que mais que ela ensina? Não ignore as intenções do inimigo. E lembre uma coisa muito especial, que o inimigo tem limitações. O único que é ilimitado é o nosso Deus. O inimigo tem limitações. Wesley Duhl, ele fala alguma coisa sobre isso num dos livros dele, e eu tenho um resumo que eu coloquei aqui no Guia de Estudos do Amai, e eu gosto de passar isso para os intercessores. Dois pontos importantes. Satanás é limitado em autoridade. Só Deus é soberano. Satanás pode agir dentro dos limites que Deus impôs sobre ele, pela maneira como o criou originalmente e pela ordem de Deus. Satanás não pôde tocar em Jó. Se você ler Jó capítulo 1 e 2, você vai perceber isso. Ou Pedro, quando Jesus fala que o inimigo se irandou, né? Que o inimigo estava ao redor de Pedro, mas Jesus intercedeu por ele. Em Lucas 22, 31, nós temos essa passagem. Ele não pode tocar em nós também, sem a permissão de Deus. Deus diz a ele, até aqui e não mais adiante. Deus não deixará que ele toque em nós, a não ser que isso signifique uma oportunidade para maior crescimento espiritual, para a bênção e para a recompensa sobre a nossa vida. Então, o inimigo é limitado em autoridade. O único todo-poderoso é o Senhor. Amém? Segundo, Satanás é limitado em conhecimento. Ele não é onisciente. Só o nosso Deus é onisciente. Só Deus é infinito em conhecimento. Duell diz assim, Satanás em geral conhece mais o futuro do que nós, mas ele não sabe o suficiente para decidir sabiamente. Ele não tem tudo, ele não sabe todas as coisas. Ele percebe os movimentos no mundo espiritual. Há toda uma ação no mundo espiritual que nós não sabemos, não estamos percebendo, muitas vezes está acontecendo até ao nosso redor, mas ele não tem todo o entendimento dos propósitos, dos caminhos e como Deus está fazendo. Percebe muito dos movimentos espirituais, mas não pode discernir isso totalmente. Graças a Deus. Ele frequentemente não sabe o que as pessoas vão dizer ou vão fazer. É intuitivo. Ele conduz, ele busca que façam, mas ele não sabe exatamente que decisão a pessoa vai tomar. Ele tenta induzir a pessoa ao pecado, mas a decisão sempre está na mão do homem, não está na mão do diabo. Graças a Deus. Ele comete repetidos erros. O inimigo comete muitos erros nesse processo, presumindo uma coisa, quando Deus o pega muitas vezes de surpresa. Ele precisa depender dos seus demônios para levar-lhe informações, e ele ensinou os demônios a enganar. Sem dúvida, eles muitas vezes o enganam. Porque o mundo das trevas é um mundo de mentira e um mundo de engano. Não predomina a verdade. A verdade está com o nosso Deus. Então, quando nós entendemos essas questões aqui que esse autor trabalha, eu acho que isso é muito relevante para nós, como intercessores, entender essas limitações, tanto em autoridade como em conhecimento do inimigo. E que nós, estando na presença de Deus, cheios do Espírito Santo, como nós já aprendemos em encontros anteriores, nós podemos, na graça de Deus, avançar, e o inferno não tem como resistir. E o inimigo não sabe o que Deus está construindo através da tua vida, da minha vida, da sua igreja aqui na terra. O inimigo não tem condições de entender e discernir o que Deus está fazendo no seu povo. Ele percebe muitas coisas, mas como nós acabamos de ler, ele não tem todo o entendimento, não. Glória a Deus. Quando orar, então, resista ao inimigo. Você tem o Espírito Santo que sabe todas as coisas. Você tem o Deus que pode todas as coisas. E o Deus que tem os melhores planos e propósitos. Esse é o teu Deus, confie nele. Levante a tua voz com autoridade. Muitas vezes os filhos de Deus têm medo. Tem medo. Mas você tem
o nome de Jesus. Você é lavado no sangue de Jesus. Então, se você estiver na hora da oração e você sentir uma presença maligna, você sentiu uma oposição ao seu tempo de oração, resista, levante-se e diga: em nome de Jesus, eu resisto essa operação das trevas. Satanás, saia. Demônio, saia. Em nome de Jesus, você não tem poder sobre a minha casa, a minha vida, nesse momento, nesse lugar, nessa reunião de oração, nesse momento de oração em que eu estou aqui na presença de Deus. Resista. Firme-se no Senhor e no seu poder. E use a autoridade que você tem. O nome de Jesus lhe garante a vitória. E você pode ter toda a segurança nesse nome, porque Ele é o vencedor. Amém? E o inimigo tem que se sujeitar a Ele. Ele fugirá se você permanecer firme na presença de Deus. Resista ao inimigo e ele fugirá. Amém? Eu quero orar com você agora. Você que sente, né? Pastor, eu não tinha esse entendimento. Muitas vezes eu sentia uma opressão, ficava desanimada, até parava de orar. Mas agora eu estou entendendo, então eu tenho que resistir. É isso mesmo. E eu vou orar para que você possa permanecer e resistir firme no seu tempo de oração, firmado nessa palavra, nesse entendimento espiritual. Resistir ao inimigo, sim, humilhar-se, submeter-se a Deus, mas resistir ao inimigo e ele vai fugir de você. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu intercedo pelo teu filho, pela tua filha que está agora conosco nesse tempo, meu Deus, de palavra, de ministração, nessa conversa, Senhor, onde nós estamos trabalhando os princípios da intercessão eficaz. E eu oro, Senhor, para que em nome de Jesus, eles percebam, eles tenham discernimento, para que, ó Deus, se levantem no teu nome, na tua palavra, firmados pelo sangue de Jesus, aleluia, que já os comprou, já os lavou e que garante a vitória, porque a palavra diz, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. E nós declaramos, Pai, vitória sobre os teus filhos, Senhor, para o tempo de oração. Se alguém está aqui desanimado, apático, sem condições, desistindo dessa caminhada de oração, em nome de Jesus agora, nós resistimos a todo espírito de desânimo, de abatimento, a toda obra do maligno contra a vida do teu filho e da tua filha, mas que eles se levantem, Senhor, ó Deus, diante de ti, Pai, para buscar a tua face, resistindo ao inimigo, se posicionando espiritualmente, e o Senhor lhes dará total vitória, aleluia. Pelo sangue de Jesus, eles serão vencedores. Pelo nome do Cordeiro de Deus. Aleluia. Sim, que já venceu na cruz do Calvário a Satanás. E que nos garante a vitória sobre todo tipo de obra do diabo. Nós garantimos agora, no nome de Jesus. Sim, essa vitória sobre o teu filho, está sobre a tua filha. Para que eles avancem no seu tempo de intercessão, guerreando as guerras do Senhor e conquistando para o nosso Deus, vencendo para o nosso Deus, aleluia, alcançando sim os cativos, libertando territórios para o nosso Deus através da oração intercessória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Essa semana, lembre, vigilância. Orai e vigiai, como disse Jesus. Resista ao inimigo e ele fugirá de você. Amém? Deus o abençoe.